Queridos amigos, senhoras e senhores, caros internautas, amigo José, a nossa saudação, o nosso boa noite a todos, sejam, como disse o nosso querido amigo, bem-vindos. Na leitura inicial, destaca-se a frase obra de transformação individual de cada criatura. Eis aí o nosso maior e principal objetivo. Me estimula saber que isto é uma necessidade de muitos, para não dizer de todos, e que essa necessidade transcende os nossos olhos. Estamos aos poucos nos adaptando às novas circunstâncias. Eu estou falando isso porque é a primeira palestra pública que depois de 2 anos nós estamos retomando. Tanto quanto a nossa casa também está com as atividades públicas suspensas. Estávamos nos preparando para iniciarmos no início deste ano, mas por conveniência da direção da casa, mantivemos a suspensão, apesar de saber das necessidades emergentes dos dias atuais. Nunca se teve tanta necessidade como os dias de hoje. Mas a doutrina espírita, grandiosa como é, para aqueles que já conhecem, nos dá a consciência de que é necessário. É um tratamento necessário para os dias atuais e para todos os espíritos encarnados e desencarnados que circulam neste planeta. E tudo isso por misericórdia e amor divino, por compaixão e por oportunidade de crescimento, como nós todos já sabemos. Então eu vejo não apenas estes que estão aqui presencialmente, mas vejo outros tantos que estão atrás da tela, necessitado de uma palavra de conforto, uma orientação para os seus atuais desafios. Eis aí o grande objetivo das verdades que são jogadas sobre toda a humanidade ao longo dos milênios. Não somos privilegiados. Estas verdades nos acompanham desde quando nós começamos uma longa jornada acerca da racionalidade, da inteligência, do bom senso. Agradecer ao nosso querido Soares pelo convite de regressarmos às palestras públicas. Ao longo desses 2 anos, ininterruptamente, fizemos aquilo que nos cabe, mas virtualmente, utilizando das redes sociais para agregar algum valor, algum estímulo, já que esta é a proposta da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de presencialmente estar com todos vocês. A nossa gratidão a todos, a administração desta casa. O tema que nos foi proposto é o item 17 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Eu tenho a impressão de que, por mais que nós nos dediquemos aos estudos, e cada vez mais que nós nos dedicamos, nos deparamos com a nossa santa ignorância e o nosso distanciamento desta verdade.
mesmo levando em consideração que ao longo dos milênios criamos uma determinada condição de entender mais. Chega-nos a doutrina espírita, em 1857, com a proposta de dar continuidade. E Jesus foi muito bem claro quando disse isso: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Ele veio fazer a parte que cabia como emissário divino. Portanto, quando se trata de verdades, nós não podemos seccionar, porque uma é complemento da outra. Desde a primeira revelação, vinda por Moisés, combatendo o politeísmo, até os dias atuais, com a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Com um diferencial: se na primeira e na segunda veio através de individualidades, a terceira vem através de princípios trazidos por uma coletividade de espíritos, encarnados e desencarnados, cumprindo assim a vontade do Criador. Há 25 anos, nós, como disse Sebastião, nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita. E são 25 anos de autodescobrimento, já que esta é a proposta fundamental das verdades que nos eleva. Conhecer a nós mesmos, e o resto há de vir. Por isso que na leitura de Emmanuel ele fala sobre obra sacrificial, que exige muito labor, muito sacrifício, muita determinação, muita coragem, porque até então nós ainda, como fala Joana de Ângeles, não despertamos. Somos espíritos infantis, e isso não é para nos desanimar, é para cair na real. Basta nós olharmos os índices que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta com relação à saúde integral. Não precisa ir mais longe, basta fazermos uma autoavaliação nesses 2 últimos anos. Eu lembro muito da mensagem de Eurípides Barçanufo, concitando o movimento espírita, os espíritas, espiritistas, a não engrossarem a fileira do desânimo. Eu pergunto aos presentes nas 2 esferas da vida que se integram-nos aqui e agora: quantos momentos de tormento, de inquietação, de depressão, de tristeza nós vivenciamos nesses 2 últimos anos? Não apenas pelo falecimento ou pela perca, entre parênteses, de espíritos familiares, amigos, que se foram muitos, mas pelas circunstâncias profissionais, dificuldades naturais deste período. Eu tenho certeza que nós vamos, nesta autorreflexão, identificar como nós somos ainda frágeis. E repetindo, Sebastião, as mesmas posturas de antes. E é por isso que as coisas se repetem. E vem a gente não aprende, vem outra variante, a gente continua sem aprender,
vai vir outras. E assim, espíritos matriculados no mundo de provas e expiações, pela lei da dor, vai aprendendo. Hoje nós vamos falar sobre o ceticismo, que é a ausência de crença com relação às verdades. Eu gosto muito dos princípios espíritas porque eles podem ser utilizados em todos os momentos da vida para toda a humanidade. E eu posso categoricamente dizer que em alguns momentos nós somos céticos, se não nas questões intelectivas e racionais, nas questões de ação e de vivência propriamente dita. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos nas circunstâncias que nós estamos hoje em termos de humanidade, capengando e errando nas mesmas coisas. Então é muito fácil entender, mas é muito difícil e complexo viver aquilo que se entende. Kardec, na introdução, em seus 17 itens, apresenta a proposta da doutrina espírita de forma genérica. São 17 itens e nós estamos propondo-nos a entender o 17º, que é o último item desta introdução ao estudo da doutrina espírita. Cada um vai responder na sua consciência. Nós temos um Pentateuco básico, são 5 livros. Eu tenho 25 anos de leitura e de estudo. Como eu disse agora há pouco, cada vez mais que eu estudo, eu entendo que não sei de nada. E o que sei é exatamente fruto desse esforço. É como um médico, um outro profissional qualquer que precisa se especializar na sua profissão e tem que se dedicar. Através de quê? Estudos. Eu sou formado em Direito, passei 5 anos. Um médico deve estudar constantemente durante toda a vida, 10, 15, 20 anos. E o espírito? Quanto tempo ele tem que estudar as leis, os princípios que nos regem? E quanto tempo ele tem para aplicar esses princípios em si mesmo e descobrir toda a realidade que carrega? Quando Jesus diz: eu vos enviarei o Consolador prometido, aquele que vos acompanhará pela eternidade, ele estava falando daquilo que está registrado em nossa consciência e que só agora nós estamos despertando para tal. Só agora nós estamos despertando para tal. Quantos céticos, aqueles destituídos deste entendimento, existem na face da terra, e em consequência, como o próprio Cristo deixou registrado nos seus ensinamentos, buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu posso dizer que aqueles que ainda não se aproximaram da verdade são escravos. Concordam? Escravos da ignorância, escravos da ilusão. E aí podemos naturalmente nos incluir. O cético, ele acha que não é possível conquistar o conhecimento e se libertar, pelas tantas limitações que o ser humano carrega. Vai de encontro a um dos primeiros princípios da doutrina espírita, que é a lei do progresso. Tudo no universo se movimenta, tudo no universo se transforma. Haverá um dia em que nós, de posse desse conhecimento das leis divinas,
vamos estar muito próximo da libertação espiritual que sempre desejamos. Porque se é uma coisa que o espírito aprende de imediato, é se vigiar. Ele não está preso apenas aos fenômenos, que têm sua importância. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O fenômeno nos impacta, faz com que a gente reflita acerca daquilo que está por trás da normalidade. Mas poucos despertam para aquilo que está por trás dos fenômenos, inclusive dentro da própria casa espírita. Tanto que nestes 23 anos, Sebastião, eu sou um dos fundadores da SEEC, a gente aprende a cada ano, a cada etapa, na convivência com as pessoas, e por ausência de estudo, acabamos por buscar na casa espírita uma cura que lá não existe. Porque a cura está dentro de nós. A cura está nesse processo de transformação, de modificação do nosso comportamento, através do conhecimento que liberta. Estamos há 4 anos estudando Emmanuel, 4 anos em um livro, Evangelho por Emmanuel, o primeiro volume, Mateus, 24 capítulos, 4 anos, uma terapia fantástica. E olha a palavra que eu estou colocando, terapia, porque a cada leitura você compreende que você é dono do universo, resguardando as devidas proporções. Você é dono de sua felicidade, e tudo que você está vivenciando nada mais é do que a misericórdia divina em ação. Quantos revoltados existem, incluindo em alguns momentos, não diria revolta, mas algumas inquietações minhas. Me lembro que a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que se de um lado existe uma programação e uma fatalidade para sermos plenos, do outro uma necessidade que exige que você reconheça quem você é. Hipócritas, sepulcros caiados são sinalizações do Cristo. É necessário a gente voltar para si e reconhecer o que é, com os nossos orgulhos, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo muito presente. Quando nós mergulhamos nos princípios da doutrina espírita, nós vamos nos asserenando, porque se alguém falar para mim, Josemar, tu é muito orgulhoso, eu digo, não tem novidade nenhuma. Característica dos espíritos que aqui habitam. O que é, Sebastião? O que é, José? Espíritos imperfeitos, mergulhados ainda nas primeiras faixas de evolução, segundo patamar de evolução, mundo de provas e expiações, caracterizados por egoísmo e orgulho. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos no estudo do Evangelho, e eu ousei dizer que todos nós somos orgulhosos e egoístas. Para que eu fui dizer isso? Levantou um assim, eu digo, sim, todos nós somos, uns mais, outros menos, mas é ainda aquilo que caracteriza, porque se fosse o contrário, não existiria fome, não existiria doença, não existiria miséria, não existiria injustiça, porque aqueles que já conquistaram virtudes
santifica o momento, santifica o ambiente, traz saúde, traz paz. Mas vamos ao que interessa. Item 17 da introdução do Livro dos Espíritos. Nós trouxemos na íntegra, e conforme vocês já me conhecem, talvez não dê tempo para a gente finalizar, mas não importa. O importante é que a gente reflita, deguste todo esse conteúdo sem pressa. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesses que são os mais diversos, aqueles que são contra a doutrina espírita vão encontrar com certeza diversos meios para se oporem. Este é um dos motivos. O outro motivo é o conhecimento incompleto dos fatos, conhecimento incompleto dos princípios libertadores da doutrina espírita. Toda verdade nova vai ser combatida. O próprio Cristo foi combatido. Por quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Desconhecimento da verdade, ou então conhecimento parcial. Vamos trazer essa reflexão para nós espíritas. Quem é que aqui tem o conhecimento completo da doutrina espírita? Ninguém ousa dizer, levantar as mãos. Ninguém. Doutrina espírita é a revivescência do cristianismo. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Ainda mais com a riqueza que a mediunidade nos traz depois da codificação. Então vai ser, meus amigos, necessário muitas encarnações para determos, não apenas na mente, mas no coração, como fala Haroldo, porque deter na mente é fácil. Agora, deter no coração, nas ações do cotidiano, eis aí o grande desafio. Mas mesmo com muito entusiasmo, com muita dedicação, empenho e sacrifício no sentido de tornar sacro, santo, como por exemplo esse momento, alegrando-nos pelo fato de estarmos aqui dividindo ideias, buscando compreensão, fazemos aquilo que alegra-nos a alma. Temos que reconhecer que ainda não temos a capacidade de perceber todas as nuances. Os nossos olhos, como dizia Jesus, ainda não têm essa capacidade. Os nossos ouvidos ainda são limitados. Então queria, antes de qualquer coisa, iniciarmos, humildemente temos que reconhecer que nós somos ainda, estamos aquém. É claro que muitos vieram com a capacidade incrível de memorização e de absorção no campo do entendimento. E muitos, além disso, no campo da ação propriamente dita, como o próprio Francisco Cândido Xavier, realizou a contento o seu desiderato, a sua missão. Como todos nós, temos obrigação também de colocarmos em prática aquilo que nós já compreendemos no campo da razão e do bom senso. Mas quando não é por interesse próprio de combater os princípios da doutrina espírita, às vezes o próprio movimento espírita combate por desconhecimento incompleto, como nos fala Kardec aqui. E para isso é necessário o quê? Estudo. O que não obsta a que alguns deem a questão por encerrada, como se
a conhecessem a fundo. Eu não preciso traçar nenhuma reflexão com relação a isso, porque nós estamos tratando de verdades universais. São princípios que a espiritualidade traz e que está inclusive acima da doutrina espírita, porque assim eu entendo. A reencarnação não é um princípio para os espíritas, é um princípio para a humanidade e é um princípio para a universalidade. Vai estar, seja com que nome for, mas vai estar presente na Terra, vai estar presente nesta galáxia e vai estar presente em outras tantas galáxias. Assim são os princípios do Cristo. Você imagina o que é que nós estamos aqui tentando absorver? Os nossos olhos ainda não enxergam a grandeza dos ensinamentos dos Espíritos. Alguns até podem ser muito espirituoso, diz Kardec. Tem até boa intenção, como ele fala aqui, mas carece de bom senso. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente racional. Se vier um espírito, eu que participo de uma reunião mediúnica, falando determinadas verdades, eu tenho a obrigação de escutá-lo, mas eu não tenho a obrigação de aceitar tudo que ele fala, porque o bom senso diz que é necessário a gente avaliar com o critério do Evangelho, com o critério do Pentateuco. E a gente sabe que pela nossa fragilidade, o movimento espírita é frágil porque o homem é frágil, mas a doutrina espírita é forte. E o primeiro indício, segundo Kardec, da falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo, porque todos simplesmente somos falíveis. Eu gosto de falar no meio em que vivo, gente, me perdoe, mas o Evangelho não fala que a gente tem que olhar a trave que está nos nossos olhos e esquecer o cisco que está no olho do vizinho? Pois é, mas o nosso movimento não está isento de determinadas críticas, determinadas situações que não seria interessante, porque não contribui para nada. E aí acabamos julgando o outro, achando que o outro deveria ser perfeito. Nós somos espíritas, vocês já escutaram, mas você não é espírita? Você não deveria fazer isso, ou não deveria estar sentindo aquilo? Mas a primeira coisa que o espírita tem que entender é que ele é susceptível a toda fragilidade das nossas imperfeições. E muitos, na reunião mediúnica, chegam: quem é você? Eu digo: meu amigo, eu sou, como dizia Chico, eu sou o cisco do cisco do cisco do cisco. Se você sabe alguma coisa de mim, fique para você, não me fale, porque eu já sei das minhas limitações, dos meus defeitos. E isso a gente vai acabando interiorizando nas nossas relações do dia a dia. As coisas ficam melhores, porque a gente reconhece as nossas limitações e começa a trabalhar o orgulho. Muita gente também existe para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Isso é um prato cheio. Nós realizamos anualmente um evento chamado Cartas
da imortalidade, onde o fenômeno de uma carta psicografada impacta, e o objetivo é esse mesmo, impactar. Mas isto por si só não vai resolver o problema das nossas grandes angústias. Até porque Jesus falou de imortalidade há muito tempo. Até porque Jesus se encontrou com Moisés, um morto, com Elias. Então não tem novidade nenhuma. Então se forma uma fila, numa ânsia, e eu entendo, mas ali existe uma sinalização do quanto nós somos e estamos presos ao fenômeno, sem identificar aquilo que está por trás do fenômeno. As mães chorosas, e é natural, quando recebem a carta, parece que ativam intimamente uma certeza que a vida continua, que o seu filho ou o seu ente amado dá prosseguimento. Mas a gente não podia fazer isso todo dia. Precisa de uma carta hoje? Para muitas pessoas, sim. Para outras, não. Isso só para a gente avaliar que muitos são movidos simplesmente pelo fato curioso que se dá através das manifestações. Estes encontrarão um certo e relativo consolo. Mas o objetivo da doutrina espírita não é consolar pelo fenômeno. E concorda, Zé? O objetivo da doutrina espírita é libertar pela consciência. Diferente. E olha só o que o Kardec fala: confiamos em que, lendo este livro, Livro dos Espíritos, encontrarão extraordinários fenômenos, alguma coisa mais do que simplesmente passatempo. Então a doutrina espírita está fundamentada nos fenômenos de psicografia, de vidência, de psicofonia, vivida, codificada pelo senhor Hipólito Leon Denis Arrivai e Allan Kardec. Este é o diferencial desta terceira revelação com relação às outras. Não que as outras não existissem fenômenos. A primeira, o decálogo, fenômeno de efeito físico, escrito na pedra, pela força da espiritualidade, para deixar registrado para o mundo, especial o planeta Terra, as leis de Deus. E depois disso, cada um fez suas interpretações. Na vinda de Jesus, a mesma forma. Quantos e quantos fenômenos fantásticos. E na terceira revelação, desde o início das mesas girantes, a espiritualidade começava a sinalizar realidades que até então só Kardec percebeu. Até então era desconhecido. Mas naquele momento faziam-se saraus, eventos, a curiosidade estava no primeiro plano. Mas Kardec enxergava algo além dos fenômenos. Começou-se a perceber as leis que regem nossas vidas. E isso foi um deslumbre para Kardec. Deslumbre no bom sentido. Então, dando prosseguimento, a ciência espírita compreende duas partes: a experimental
relativa às manifestações em geral filosófica, e a relativa às manifestações inteligentes pelas quais chegou a doutrina espírita. Manifestações inteligentes, sutis, que se dá no campo da mente, muito bem estudado no livro dos médiuns, conforme os senhores já sabem. Aquele que apenas haja observando a primeira, ou seja, das manifestações palpáveis e visíveis, se acha na posição de quem não conhece a física senão por experiências recreativas. Deixa eu perguntar aqui, para a gente descontrair um pouco. Se apresentasse um espírito materializado aqui, o que é que aconteceria nesse momento diante de vocês? Qual seria a reação de vocês? Diante de todos os princípios que nós já entendemos, alguém correria? Alguém se manteria tranquilo? Pois bem, o que é que está por trás disso? É a amorosidade do Pai, trazendo para a dimensão física a realidade que somos, a continuidade da vida, do propósito de aprender, das nossas origens, para onde nós iremos. Estes são os verdadeiros ensinos desses espíritos. É claro que as manifestações mais palpáveis são permitidos pela espiritualidade para que sejam estudadas, avaliadas, e foi exatamente isso que Kardec fez. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos, extensos, para serem adquiridos de qualquer modo. Então são 25. Sebastião, quantos anos você tem de doutrina espírita? 20 e poucos anos. Foi suficiente para que você entenda tudo? O que você sabe foi adquirido de qualquer modo? De qualquer modo não se adquire nada. As coisas precisam serem metódicas, como foi metódico o codificador. Daí a necessidade de nós nos programarmos. Tanto tempo que nós temos disponíveis. Eu devo ter lá em casa, né, vida, o que? 300 livros? Quantas horas você tem no dia? Não precisa muito. Destine 10 minutos por dia. Leia a codificação. De repente, em 1 ano, 2 anos, você tem lido a codificação toda. Mas é falta de disciplina que nós temos. Então não é de qualquer modo que, principalmente, adquirir conhecimentos ocultos na nossa intimidade, porque o objetivo da doutrina espírita é primeiro compreender, isso é literal, é inteligência, é racionalidade, mas o objetivo vai muito mais além que isso. Daqui tem que sair para aqui, daqui tem que entrar no campo das relações, primeiro de você com você, depois de você com o outro, e depois de você com Deus. Que a gente acha e tem a certeza que ama Deus, mas como é que nós amamos a Deus se nem amar a nós mesmos a gente se ama, né? Então tudo está em tudo. Todas as leis e todos os profetas estão reunidos em esses dois ensinamentos.
se nós vivêssemos esses dois ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, estaríamos resolvendo todas as questões do mundo. Então não é de qualquer modo. A não ser por um estudo sério e perseverante. Como nós falamos agora há pouco, um especialista em qualquer hora, esta especialidade foi construída ao longo de muita perseverança, determinação. E isso feito no silêncio do recolhimento. Não é apenas importante estarmos aqui traçando algumas considerações em torno desses conceitos. É muito mais importante o silêncio e o recolhimento. Com certeza vocês irão levar algumas coisas que foram citadas para o travesseiro. É nesse momento em que a interiorização se dá. Porque só dentro dessa condição, olha o que Kardec fala. Kardec teve muito pouco tempo de estudo, mas muito tempo de interiorização. Ele já era um senhor bastante andado. Em pouco tempo, ele codificou toda a codificação. Com certeza, porque ele absorveu, não apenas aqui, mas aqui, muito daquilo que os Espíritos trouxeram para ele. Dentro dessa condição se pode observar um número infinito de fatos e nuances que passam despercebidos ao observador superficial. E eu achei interessante essa terminologia que Kardec coloca: observador superficial. Quantos observadores superficiais existem nas palestras e diante daqueles que estão virtualmente nos acompanhando? Por que superficial? Não é menosprezando ninguém, não. É porque fica na superficialidade, sem se aprofundar. Então é necessário nós dilatarmos o nosso entendimento acerca dos princípios que regem nossas vidas? Sim, mas como nós temos uma obrigação de seguir à frente, é necessário sempre dar mais um passo. Observem, a literatura espírita é simplesmente ainda inalcançável para a grande maioria. Sebastião falou aí da grandeza que é Emmanuel, um autor espiritual. Na minha opinião, um dos maiores estudiosos do Evangelho. Essa coleção, o estudo do Evangelho por Emmanuel, narra ele que se utiliza de informações que a humanidade não tem em registro, informações colhidas na espiritualidade. A mesma coisa diz a nossa Amélia Rodrigues. Então, a codificação já é uma grandeza. Aí vem toda a literatura complementar de Francisco Cândido Xavier, que pode considerar que está ainda mais aprofundada, porque fala em detalhe do mundo espiritual. Fala em detalhe da sintonia que se dá entre as criaturas, fala de ciência, fala de filosofia. Então a gente tem que reconhecer que somos observadores
muitos de nós superficiais. Os princípios na doutrina exarados não são de criação nossa, afirma Kardec, porque foram os espíritos que trouxeram estes princípios, estas informações. Ele até poderia se apropriar, né? Como muitos fazem, mas ele humildemente aqui declara, como Chico declara: eu sou apenas o carteiro. Está a carta aqui. A informação não é minha, passou por mim. A informação veio dos Espíritos, cumprindo a promessa do Cristo. O mérito, segundo Kardec, que apresenta, cabe todo aos Espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se. Foi outra frase que eu destaquei ali. É necessário que parta o interesse, o desejo de cada um, porque não adianta a informação estar aqui se não existe o interesse daqui. Tempo que nós perdemos por falta de interesse de absorver essas verdades tão profundas e tão libertadoras. E eu vou dizer mais: haverá tempo suficiente para aquilo que nós entendemos se converta em ação propriamente dita, conforme nos lembra o Dr. Bezerra de Menezes. Já não é uma questão de entendimento, isso foi um puxão de orelha nos espíritas, nos cristãos. Já não é a questão de compreensão, a questão é de, como ele fala aqui, querer, buscar, agir. Então, o objetivo é um grande e sublime fim para aqueles que assim se interessam: o do progresso individual, que se resvala no progresso social. Então a gente quer, por exemplo, um mundo de paz. A gente quer estar num mundo de regeneração, onde o bem sobrepuja o mal. Mas isso só será possível quando Josemar fizer a parte que cabe a ele, e que, da mesma forma, cada um realizar a parte que lhe cabe. É isso que o Cristo pede para cada um de nós. Ele não está exigindo de Josemar ser um santo, porque para ser santo é preciso galgar degrau a degrau. Eu tenho certeza de que aqueles que desejam melhorar-se, como fala Kardec, quem é o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem? Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele que luta constantemente para domar suas más inclinações. Estes retornarão para o mundo de regeneração. Aqueles que não assim desejarem, e outros tantos que estão vinculados ao mal propriamente dito, estes serão direcionados para outros planos de vida que não o de regeneração. Progresso individual que resvala no social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a este fim. Então, a doutrina espírita indica o caminho que nos conduz à perfeição espiritual. Portanto, o fato de sermos espíritas ou entendermos a doutrina espírita como uma revelação, a terceira revelação, por si só não é suficiente.
ela indica o caminho, e o caminho é da transformação, o caminho é da vivência do Evangelho como roteiro de vida. Tudo, absolutamente tudo que nos cerca, leva-nos a este único ponto. Como nos fala a parábola dos talentos. Tudo foi concedido aos filhos. Agora que faça bom uso dos talentos que tem, e se assim for feito, com certeza esses talentos serão multiplicados. Vamos concluir, já são 9h. Diz Kardec: entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, Deus é alfa e ômega de todas as coisas, causa primeira de tudo, que a imensa lacuna existe, conforme nos fala Leon Denis, do átomo ao arcanjo, tem muito a se compreender. E tudo isso que existe do átomo ao arcanjo será devidamente compreendido e devidamente vivido. A razão, portanto, da doutrina espírita nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá. Aí vem um dos princípios e fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, dos mundos primitivos aos mundos felizes, elos que se complementam. É por isso que a Terra está passando por esse momento, considerado por João um momento apocalíptico. Qual é o entendimento que nós damos disso? Transformação. Não é fim, é fim de uma etapa. Mas Apocalipse significa transformação, exigida pelas leis divinas, porque o universo favorece esta transformação. Temos poucos dias, não é o dia, o nosso dia da cronometria humana. Estamos nos últimos momentos de uma era. Cabe a nós alegremente fazermos bom uso deste talento que nós chamamos tempo, vida, a transformação que a própria vida exige para cada um de nós. Fiquei feliz de recomeçar as tarefas de divulgação doutrinária presencialmente com vocês, agradecido ao público que está nos escutando. Com certeza vai ficar registrado nas redes sociais. Visitem-nos também, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, principalmente no tocante ao estudo do Evangelho por Emmanuel, que nós realizamos todas as quartas-feiras a partir das 7h30, virtualmente, através do Facebook da casa que participamos. Um forte abraço a todos e que Jesus possa estar conosco na mesma proporção que nós nos esforçamos para estar com Ele.